de Vasco e Botafogo. Pisquei, PVC já está aqui no estúdio, seja bem-vindo. Eu não sou convidado, eu sou... É da casa, né? É verdade, é da casa. Você já fica à vontade aqui. Nem o pé. Boa noite, PVC. Tudo bem? Tudo bem? O Vasco fez um resultado muito importante e depois de ter passado 5 jogos em casa sem vencer, agora faz o 3º jogo seguido vencendo, finalizou 18 vezes e teve ambição. Um time que quis jogar mais à frente. A situação do Botafogo é que, por outro lado, é muito triste. É muito complicada, porque 14 jogos, conseguiu uma vitória e agora a gente viu ali o Vitor Luiz falando, e foi bem forte o que ele disse, né? Ele falou, tem que ser homem para colocar essa camisa, para enfrentar tudo isso que está acontecendo. Imagina como é que estão os bastidores. Mas não é uma questão só de hombridade, é uma questão de planejamento. Um clube que teve 25 contratações, que poucos desses foram reforços. Teve 52 jogadores utilizados no ano e que não conseguiu montar um time. Então, cabe muito... É incrível, né? No ano passado, o Botafogo fez uma campanha muito mais digna com 4 meses de salário atrasado. E neste ano, o Botafogo entende que fez uma coisa certa, foi pagar em dia. Sim. Não é... Pagar em dia é obrigação, é o trivial. Fazer o plano, a organização, a montagem da equipe, um time que contratar jogadores que uns combinem com os outros, esse que é o desafio do dirigente. Pagar em dia é obrigação. Verdade. Você, inclusive, na transmissão estava falando, né? Quando o Luiz mencionou 25 reforços, você falou 25 contratações. Reforços não é bem assim. É outra coisa. Reforço é outra coisa. Reforço é quem chega e reforça. Você contrata e chega e não reforça, não é reforço. Com perdão da redundância. É verdade, me chamou a atenção e eu concordo com você. A gente tem os melhores momentos já, a diretora Fernanda Kalashi. Vamos lá, então. Começando pelo primeiro tempo, que o Botafogo acabou se mostrando muito ruim ofensivamente, mas o Thales Magno foi o principal assunto, o PVC, no primeiro tempo. Eu acho que o Vanderlei conhece o Thales Magno, ele está puxando o Thales Magno mais por dentro, para jogar pela ponta esquerda, mas entrando em diagonal. Na saída de bola, em muitos momentos, o Léo Gil marcava o lateral e o Thales Magno ficava mais perto do Germancano. A gente está vendo aqui a jogada do gol, quando o Henrique faz o cruzamento, o Thales Magno está dentro da área. No ano passado, o primeiro jogo do Thales Magno foi contra o Botafogo, o primeiro gol do Thales Magno foi sob o comando do Vanderlei, com o Ramon no melhor momento do Vasco. Não foi o melhor momento do Thales, porque ele jogava muitas vezes quase como um ala, porque a saída de bola era com o Henrique, fazia terceiro zagueiro, então o Thales tinha uma obrigação defensiva, marcando o lateral até aqui atrás. Ele perdeu confiança. Não importa que não tenha sido bom pro Thales. Se fosse bom pro Vasco, continuasse sendo assim, se o Vasco fosse campeão brasileiro jogando assim, não importaria se o Thales Magno ganharia ou perderia. Ganharia o Vasco. Mas o Vasco mudou e no fundo agora, o Thales Magno em outra função, ele ganha. Ele fica mais perto do gol. O futebol dele aparece mais. Inclusive, o Vasco ele foi melhor no primeiro tempo, né? Ele mostrou organização, mostrou que estava disposto. Depois, mais pro final ali da primeira etapa, no segundo tempo já mostrou um pouco mais de cansaço. Mas o primeiro tempo foi dominado pelo Vasco. O Luxemburgo disse depois do jogo contra o Atlético Goianiense que era natural ter perdido condição física no segundo tempo. Isso se repetiu contra o Botafogo. O Botafogo teve mais perto da grande área do Fernando Miguel, criou mais ocasiões de gol. O Calu teve uma chance que o Fernando Miguel defendeu. Depois, uma bola parada, o Calu finaliza de novo. O Henrique salva pelo segundo jogo seguido debaixo da trave. Lembrou o jogador de São Paulo lá dos anos 90, né? O Ronaldo Luiz, que salvava toda a bola embaixo da trave. O Henrique está virando isso. Toda a bola ele salva embaixo do gol. Segundo jogo seguido que ele faz isso. E depois, na hora do aperto, o Vasco precisava circular mais a bola. Uma bola roubada pelo Bruno Gomes, o rei dos desarmes do Vasco no jogo de hoje. O Vasco conseguiu circular com o Caio Lopes, que entrou bem. Caio Lopes, campeão da Copa do Brasil Sub-20. Participa da jogada, rola pro Cano, do Cano pro Andrei, sai o segundo gol, o gol do desafogo. Esse é o jogo do desafogo pro Vasco. E o Barroca tinha dito aos jogadores do Botafogo que hoje era para entrar no modo sobrevivência, porque daqui para frente vai começar a se montar o time de 2021, do Carioca, da Copa do Brasil. Sim. E talvez do Brasileiro Série B, se não salvar.
alguns jogadores vão ter que começar a se encostar para procurar lugar, porque o Botafogo vai começar a montar o time da próxima temporada. Que situação. Pet, entre conosco aqui nessa conversa. Foram 11 finalizações contra 4 do Botafogo, 11 do Vasco no primeiro tempo e 4 do Botafogo. A gente está vendo os melhores momentos, inclusive o PVC também chamou atenção, eu ia falar do Kalu, né? Ele fez uma boa partida, dá para falar assim, PVC? O Kalu? O Kalu. Porque, na verdade, jogo bom mesmo ele fez contra o Corinthians. Acho que foi você, inclusive, que lembrou isso na transmissão. Ele jogou nota 5 hoje. Ele entrou até bem. Ele não entrou mal no jogo. Diante do que o Botafogo tinha, ele entrou oferecendo perigo, o pouco perigo que o Botafogo criou, o Kalu ajudou a criar. Pet, sua impressão sobre o jogo? Que o PVC descreveu muito bem. O Vasco foi bem melhor no primeiro tempo, criando muita chance. O placar não mostrava isso. E aí no segundo tempo continua com posse de bola, mas já não fazia rotações, não tocava essa bola rápida, não ameaçava. Tanto que no momento teve que o Botafogo conseguiu igualar o jogo, criar chances que fez do entrada de novos jogadores. O Kalu fez 2 chances, uma que foi salvada, que salva de cima da linha, que falou o PVC, do Henrique, e outra que poderia reagir um pouco melhor, mas o Fernando Miguel salvou uma chance, né, com uma falha do lateral. Agora, família, Botafogo por estar do meu lado sempre. Clássico, 3-0, de forma que foi. O Vasco no final jogou into. Mas o que é melhor ainda do Vasco? Que parece que o Vanderlei Luxemburgo está voltando da confiança aos jogadores principais do time. Então ele recupera os jogadores. Recuperou o Thales Magno, recuperou agora o Pikachu, deixando ele bater o pênalti para fazer o gol depois de muito tempo. Então essa situação é importante. Deixando os jogadores jogar, Juninho entrou aí também, que são bons jogadores daqui da base. Foi premiado, fez boas instituições no momento certo, e a grande vitória do Vasco. Inclusive você falou do Pikachu, Pet, e a gente também falou no início do programa, só corrigindo, na verdade, ele chega a 100 gols oficiais na carreira. Que na empolgação ali eu acabei falando no Vasco, e na verdade na carreira. Ele não balançava... O maior lateral artilheiro do Vasco. E ele não balançava as redes desde 8 de dezembro de 2019. Embora o maior lateral artilheiro do Vasco não seja lateral sempre. Hoje, por exemplo, não jogou de lateral. Exatamente. Ele tem essa versatilidade que hoje no futebol a gente vê muito, né, PVC? Não, já viu muito no passado. A gente, nos anos 70, quando, na Copa de 78, o Cláudio Coutinho chegou a escalar Toninho e Nelinho juntos. E todo mundo achava um absurdo. Depois da Copa de 2010, o Dunga chegou a escalar Maicon e Daniel Alves juntos. Não eram 2 laterais, porque o Daniel, nesse caso, jogava no meio campo. Então, dá para você usar. Hoje a gente vê muito isso. Você tem versatilidade para jogar pelo lado do campo. Jogar na primeira linha ou jogar na segunda linha. Saber jogar. O importante é a inteligência de jogo. A inteligência de entender o momento do jogo, a circunstância do jogo, a sua função no jogo, naquele momento da partida. Exatamente. Bom, mas daí no segundo tempo, a gente está falando bastante do primeiro tempo. No segundo tempo teve uma queda de rendimento do Vasco, por causa do cansaço que a gente também já mencionou aqui, mas mesmo assim teve o gol do Andrei, teve também essa cobrança de pênalti do Pikachu e acabou em 3-0. E teve o lance também do Cícero que marcou, mas estava impedido e acabou sendo anulado o gol. É muito curioso você pensar que o Vanderlei saiu do Palmeiras. Eu não acho que o Vanderlei Luxemburgo fez um trabalho ruim no Palmeiras esse ano, não. Assim, acho que ele chegou para fazer a redução de investimento do time, reduziu 25% de folha de pagamento à diretoria, trabalhou com divisões de base, o elenco do Palmeiras continua sendo muito bom, mas tem 11 jogadores da base, mudou em relação ao ano passado, enfim. Foi campeão paulista, não conseguiu fazer o time fluir. Quando o Abel Ferreira chegou, a primeira sensação foi... O Lédio usou essa expressão. O Abel Ferreira e antes o Andrei Lopes destravaram o Palmeiras. O curioso é que o Vanderlei faz exatamente o oposto no Vasco. Porque se ele travava o Palmeiras e o Abel destravou, no Vasco ele destrava. O Vasco tem uma cara mais ambiciosa. O Vasco está tentando jogar com o Sapinto,
O Sapinto tinha uma ideia de jogo diferente, ele fazia uma linha de três zagueiros, quando perdia a bola voltavam os alas, ele fazia um 5-4-1, isso não deixou a defesa firme, chegou a tomar 4-1 do Ceará em São Januário, mas a ideia dele era proteger a defesa e o Vasco criava pouco, ainda que seja contra o Fluminense finalizou 20 vezes e hoje 18 vezes, houve contra o Fluminense mais finalizações do que no jogo de hoje, mas o Vasco está um time mais ambicioso. O Vasco tenta jogar um pouco mais com a bola no pé. Essa é a grande diferença nesse primeiro jogo em São Januário, depois da chegada do Vanderlei, do retorno do Vanderlei. Você também enxerga a mesma coisa, Pet? Concorda? Concordo. Acho que a contratação do Vanderlei Luxemburgo nesse momento para o Vasco foi acertar na mosca. Que ele conhece o time do ano passado, e para esse trabalho de curto prazo, fantástico, principalmente para levantar o moral. E sabendo que o time grande precisa de pouco. E esse pouco é fundamental. Então, esse pouco que faz muita diferença, para cima ou para baixo. E ele sabe usar isso, quando é necessário. Então, acho que essa situação agora do Vasco, com o Vanderlei Luxemburgo, no momento, acho que foi acertada. O Vanderlei é grande treinador, não precisa mostrar nada para ninguém. Mas nesse pouco tempo que vai ficar no Vasco, pelo menos até o final do campeonato, acho que tem tudo de ajudar o Vasco de sair dessa. A gente tem uma análise tática a pedido do PVC. O PVC, gente, ele é multi. Eu entendi por que também o Jefferson Paranhos colocou na hashtag agora aqui pra gente. Não foi ele, para aí. Foi o Manuel Conrado. Já ia ler outro recado. Manuel Conrado colocou para mim aqui. A memória do PVC é um verdadeiro baú do esporte. É verdade. Baú do esporte, quando está no jogo, ele já passa pra gente a análise tática que ele também quer comentar. Hoje é muita organização. Hoje é rapidinho, mas dá pra fazer, é fácil. Do primeiro gol do Vasco, né? Do Thales Magno. Curioso é que assim, o Botafogo tinha errado 15 passes naquele momento do jogo, sendo 11 no campo de defesa. E acho que a gente vai conseguir ver isso na análise, vamos ver. A saída de bola do Botafogo, o passe vai sair errado, bola retomada, tenta sair de novo, o Vasco recupera, da recuperação circula a bola, a gente está vendo um pouco mais rápido, porque demorou um pouquinho do passe errado até chegar o momento do gol, a bola atravessa, vem para o Henrique e sai o cruzamento para o Thales Magno. É importante também entender o Thales Magno posicionado dentro da área, que é o que mudou em relação àquilo que eu falei lá de trás da época do Ramon. O Thales jogava muito aberto pelo lado, muitas vezes quase como ala. O Thales agora está mais perto do Cano, embora tenha obrigação pelo lado do campo, mas ele vem mais por dentro. Mas a jogada nasce desse erro de passe, são 2 erros seguidos. O Botafogo tinha 15 erros de passe no jogo, 11 no campo de defesa. Aí deixa a desejar mesmo, Pet. Começo do Botafogo foi muito ruim, né? E Vasco soube aproveitar com esse gol. Logicamente foi uma jogada que foi muito bem feita pela direita, com cruzamento bem feito, onde o Léo Gil não consegue concluir, mas o Henrique vê o posicionamento do Thales e faz um passe na cabeça dele. E a finalização, o remate de cabeça foi certeira. No diagonal, bola para baixo, tudo como o manual da escola, mano. Que situação agora também a gente tem que falar do outro lado. A gente mostrou ali o gol do Vasco, essa situação também do Botafogo, de deixar a bola escapar. E o gol do Cícero? Poderia ter pelo menos aliviado um pouco. O Cícero, você lembra um detalhe do Cícero? O Cícero eu aprendi muito tempo atrás e eu falei algumas vezes na minha vida. Outro dia encontrei o Cícero, você sempre falou que eu era o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Eu acho que o Cícero durante um grande período foi mesmo. Você quer lembrar um detalhe do Cícero da bola aérea? Aquele jogo quando o Rogério Ceni, goleiro do São Paulo na época, briga com o Ney Franco, Sim. técnico do São Paulo na época, que o Rogério sai da grande área, vai até a intermediária e abre os braços para o Ney Franco, porque o Ney Franco ia colocar o William José no jogo e o Rogério queria o Cícero. Por quê? Era um jogo São Paulo LDU Loja, do Equador, Copa Sul-Americana de 2012, que São Paulo venceu. E o Rogério queria o Cícero por causa da bola aérea defensiva. Porque a LDU Loja ia começar a levantar a bola na área e ele queria um cara que subisse para tirar de cabeça. Ele queria o Cícero. Hoje,
O Barroca colocou o Cícero por 2 motivos. O Cícero não dá dinamismo mais para o jogo. O Cícero não dá mais intensidade para o jogo. Não dá. Por isso começou no banco de reservas. Mas ele oferece segurança na bola aérea defensiva e força na bola aérea ofensiva. Não por acaso ele fez o gol que seria do empate naquele momento. Só que estava impedido. Daqui a pouquinho o Pet também vai entrar aqui nessa conversa. Eu estou impressionada, porque realmente o Manuel Conrado que falou que você é o baú do esporte, mas eu lembro daquela tua mochila PVC.